E é isso, né? Não dá para saber. A gente só sabe que depois que esse navio foi apreendido, o Irã começou com esse converseiro e com essas ameaças contra os cabos subaquáticos. Vamos continuar com a matéria, que é muito importante. Dedo no like e vamos para cima. Também pode entrar no jogo. O risco aqui não começa com vítimas no local, como em um ataque contra uma base ou um navio. O perigo é outro: derrubar a conexão, enfraquecer serviços essenciais, atrasar pagamentos, afetar hospitais, empresas, aeroportos e sistemas de comunicação. É uma ameaça fria, subterrânea e difícil de enxergar, mas com poder de provocar um choque imediato na vida civil. O Irã faz isso porque está pressionado militarmente e economicamente. Quando uma força não consegue controlar todos os céus, todos os mares e todos os fluxos de comércio, ela tenta atingir gargalos. Hormuz é o primeiro desses gargalos. Gibraltar... Escuta aí, escuta isso daqui que é importante, porque o Estreito de Hormuz é uma passagem de extrema importância desses cabos, e veja onde que interliga, porque por ali passa ligações que interliga a Ásia, a África. Ouça para você entender. Hormuz é o primeiro desses gargalos. Gibraltar é outro. O Estreito de Gibraltar liga o Atlântico ao Mediterrâneo e conecta Europa e África por rotas marítimas e digitais. A Telxius registra, por exemplo, o cabo Est-Tet, com 112 quilômetros, cruzando Gibraltar entre Estepona, na Espanha, e Tetuão, no Marrocos. Isso mostra por que o alerta não pode ficar limitado ao Golfo. Um conflito que mira cabos em um estreito pode inspirar medo em outros pontos estreitos do mapa. Quando Teherã usa veículos ligados à Guarda Revolucionária para apontar cabos no Golfo, especialistas e governos passam a olhar para todos os estreitos vulneráveis. Gibraltar entra nessa conta porque é um ponto de passagem entre continentes, comércio e comunicação. Se Hormuz é a porta digital do Golfo, Gibraltar é uma das portas digitais entre Atlântico, Mediterrâneo, Europa e África. A forma de ameaça também chama atenção. Cabos submarinos são protegidos, monitorados e muitas vezes enterrados perto da costa, mas continuam vulneráveis a incidentes no mar. A própria Reuters apontou que a maior parte das falhas históricas vem de atividades humanas acidentais, como pesca e âncoras, enquanto sabotagem patrocinada por estados permanece como risco real em zonas de conflito. Em áreas de guerra, o conserto fica mais difícil porque navios de reparo precisam de autorização, seguro, segurança e acesso ao local. Se houver minas, destroços ou combate próximo, a recuperação pode atrasar ainda mais. É aqui que o caso ganha peso. O objetivo não precisa ser cortar toda a internet de uma região para gerar pânico. Escuta isso daqui. O objetivo, você não precisa cortar, né, a internet digamos aí, do mundo inteiro. Não. Dependendo da situação e os cabos que são cortados, já traz um transtorno em cima daquilo que é o grande problema. Porque o grande problema não é simplesmente a internet. O grande problema são as conexões que interligam os bancos dos países ao Banco Mundial. Então, muitas das vezes, um cabo que se corta derruba toda a conexão bancária. E aí entra aquele processo, né? Entra aquele processo que a gente sempre temos comentado sobre o apagão aí do dinheiro e, de repente, vira aquela bagunça e aquele transtorno todo. Tudo isso está, né, para ficar mais simplificado, tudo isso por detrás está a nova ordem mundial. Queira acreditar ou não, a nova ordem mundial já está desenhada, meu amigo, e não tem como nós fugirmos dessa realidade. Basta atingir pontos sensíveis, criar instabilidade, forçar empresas a redirecionar tráfego, aumentar custo de seguro, atrasar reparos e mostrar que nada está fora do alcance. Isso combina com a lógica de pressão da Guarda Revolucionária: agir na zona cinzenta, provocar medo, negar a intenção direta quando necessário e usar a incerteza como arma política. A reação esperada agora é vigilância maior sobre cabos, navios, pontos de pouso e data centers. Nos Estados Unidos, o tema já entrou no debate de segurança nacional. O senador Jim Risch, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, defendeu o esforço internacional para expor responsáveis por sabotagem submarina e reforçar a proteção dessa infraestrutura. A preocupação cresceu depois de casos suspeitos no Mar Báltico, no Indo-Pacífico e em outras regiões estratégicas. A história recente mostra por que esse medo não é exagero. Em 2024, no Mar Vermelho, cabos submarinos foram danificados depois que o navio Rubimar, atingido por Houthis alinhados ao Irã, ficou à deriva e afundou.
Autoridades americanas disseram que a âncora do navio acabou cortando cabos enquanto a embarcação afundava. O episódio mostrou que uma guerra local pode atingir a internet sem que o cabo seja o primeiro alvo. Basta uma embarcação danificada, uma rota estreita e infraestrutura sensível no fundo do mar para transformar combate marítimo em crise digital. Outro exemplo veio do Mar Báltico. Em novembro de 2024, 2 cabos submarinos de fibra ótica foram... Gente, ó, se você parar para pensar uma coisa, só dando uma pausa aqui para pedir o seu like e também o seu comentário aqui na tela. Se você parar para observar uma coisa, parece que eu estou falando loucuras aqui. Mas em todos esses movimentos que estão acontecendo, eu não sei se você percebeu, mas a Alemanha sempre está no meio disso. Você já percebeu? Observa, a partir de hoje, toda a movimentação que está acontecendo mundo afora, e guarda o que eu estou te falando, a Alemanha sempre está envolvida pelo meio. Aí você diz, por quê? Daqui a pouquinho eu vou te passar um pensamento, uma visão dentro daquilo que está acontecendo no mundo geopolítico e dentro da questão chamada nova ordem mundial. A Alemanha sempre está envolvida. A Carla está lá na Alemanha e ela sabe como que está a situação lá. A Alemanha, tudo de ruim que está acontecendo no mundo, você vai ver a Alemanha sempre envolvida com uma fala, com uma conversa, envolvida em uma reunião, em uma decisão. Eu já vou comentar isso com vocês, mas observe com atenção. Digital. Outro exemplo veio do Mar Báltico. Em novembro de 2024, 2 cabos submarinos de fibra ótica foram danificados em menos de 24 horas. Um ligando Finlândia e Alemanha, outro conectando Suécia e Lituânia. A investigação mirou o navio chinês Yipeng 3, que estava na área, embora autoridades tenham tratado o caso com cautela sobre intenção. Mesmo assim, o episódio acendeu o alerta europeu porque mostrou como um simples navio comercial pode aparecer no centro de uma crise de infraestrutura crítica. Esses casos ajudam a entender o perigo envolvendo o Irã. Teherã não precisa anunciar oficialmente uma operação para provocar reação. Quando uma mídia ligada à Guarda Revolucionária expõe mapas, nomes de cabos, data centers e dependência digital dos rivais, o recado já produz efeito. Empresas revisam risco, governos aumentam vigilância, operadoras preparam rotas alternativas, navios de reparo ficam mais caros e mais cautelosos, e os cidadãos comuns, mesmo longe do conflito, podem sentir lentidão, queda de serviços e instabilidade. No Golfo, o risco é ainda mais grave, porque Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar e Bahrein investiram pesado em inteligência artificial, nuvem e centros de dados. Essas nações querem se tornar polos digitais, mas dependem de cabos que atravessam áreas tensionadas. Se o Irã decide transformar cabos em instrumento de pressão, ele tenta atingir justamente o futuro econômico desses rivais: dados, bancos, energia digital, comércio eletrônico e infraestrutura de inteligência artificial. Gibraltar entra como símbolo da próxima preocupação. O estreito não é o foco militar imediato do Irã, mas é um lembrete de que a internet mundial passa por poucos corredores físicos. Assim como Hormuz concentra petróleo e dados, Gibraltar conecta mares, continentes e mercados. Se o mundo aceita que cabos e estreitos viraram alvo de pressão, então nenhum gargalo está completamente fora do radar. A ameaça deixa de ser regional e vira global. O que acontece agora é uma corrida silenciosa por proteção. Governos devem ampliar patrulhamento marítimo, operadoras devem reforçar monitoramento, empresas de nuvem devem preparar redundância e seguradoras devem encarecer operações em áreas de conflito. Mas nenhuma dessas respostas elimina o problema principal. Cabos submarinos são longos, profundos, espalhados e difíceis de proteger em tempo integral. O fundo do mar virou uma nova fronteira de disputa. Para Trump e os aliados dos Estados Unidos, isso cria uma pressão adicional. Proteger navios em Hormuz já é difícil. Proteger cabos, pontos de pouso, data centers e rotas digitais torna a missão mais complexa. A resposta americana tende a unir marinha, inteligência, empresas privadas e parceiros regionais. A ameaça iraniana aos cabos não matou ninguém até agora, mas já abriu uma ferida estratégica. O Irã percebeu que pode assustar rivais sem disparar um míssil contra uma cidade. Basta apontar para os fios que sustentam a economia moderna. Eu sou Milson Alves. Bom, tá aí as informações chegando, né? Você vendo aí, isso é um problema que aparentemente para muitos pode ser uma coisa comum, mas isso é um problema gravíssimo
e não deixa de ser um cumprimento, né, profético diante da situação que nós estamos vivendo, que é o afunilar, vamos dizer assim, da humanidade rumo a um novo governo, que é o governo do anti-Mashiach. Agora, ainda falando em Alemanha, a Suíça, né, esses países sempre estiveram envolvidos, né, na conspiração a respeito dos cumprimentos escatológicos e proféticos. Aí você diz, por quê? Porque são países que estão um passo à frente da maioria dos outros países, tanto da Europa como dos outros países do mundo. Alemanha, Suíça, você pode pegar ali outros países que também, países pequenos dentro da Europa, que muitas das vezes não são tão badalados e comentados, mas que são países que têm, assim, que estão um passo à frente dos outros, né? Que a gente sempre gosta e comentam, né? Porque são países que têm uma certa ligação com a nossa linguagem, que é Espanha, Portugal, que são países aí ligados ao latim, né? Mas lá na essência, Alemanha, Suíça, esses países, para você ter uma base, as bases, né, da ONU, as reuniões realmente que são feitas aí pelos Illuminatis, pelos Bilderbergs, pelos senhores do mundo, acontecem nessas regiões, em Bavária, na Alemanha, né, a Suíça tem uma grande sede, uma grande base ligado também à ONU, porque são países que têm vamos dizer assim, uma mentalidade mais avançada do que os outros, do que os demais, né? Como a Neuza está escrevendo, vão sempre a Davos, né? Isso, vão sempre a Davos, Davos, Bavária, na Alemanha, são esses países, né, que realmente estão um passo à frente e não deixam de ser, né, países que fazem parte da profecia de Apocalipse 17, que fala dos 10 chifres, né? Dos 10 chifres que automaticamente, dentro do entendimento e do conhecimento, envolve outros países também. Mas esses que eu estou falando, não dá para deixar de fora, porque realmente são eles que sempre estão ali conspirando. Agora, aquilo que Peter Thiel comentou, e nós falamos aqui em uma live, que ele comentou que a única maneira de proteger a internet a nível mundial, proteger o fluxo das agências bancárias e até do Banco Mundial, né, seria uma maneira de colocar o chip, né, colocar um chip nas pessoas e automaticamente colocar sensores próximos instalados, né, aí, nesses cabos, porque aí qualquer ser humano que se aproximasse desses cabos, sensores iriam disparar, né, em uma central mostrando todas as informações de quem é aquela pessoa, passando a nacionalidade, passando o segmento religioso, passando quem é quem. Seria uma maneira de proteger não somente os cabos, mas proteger também outras áreas que envolvem as ameaças dos dias atuais. Então, assim, o que nós estamos vendo? O Irã está sendo usado, né? O Irã está sendo usado como uma cobaia, né? Como um rato de laboratório para tentar, quem sabe, fazer o teste no tocante a esses cabos e algo semelhantes. Vamos esperar os próximos passos, mas não custa nada a gente estar ligado nisso, porque daqui a pouco, acontecendo, você vai olhar e vai dizer, eu fui avisado antecipadamente, eu sabia, porque eu vi lá na live as imagens e tudo mais daquilo que aconteceu, né? Eu quero ir com você agora nesse instante, eu tenho mais informações aqui sobre essa situação também da internet, né? Olha aqui, o senador americano influente pede novas medidas para prevenir a sabotagem de cabo submarino. Esse senador aí segue na linhagem de Peter Thiel, que é o que eu disse aqui para vocês agora. Coloca chip em todo mundo está chipado, todo mundo está monitorado. Esse monitoramento levará o quê? Qualquer um que se aproximar, por exemplo, de órgãos públicos e que seja uma pessoa que é uma ameaça, o próprio sistema já vai detectar porque a pessoa está chipada. Agora, nas últimas 24 horas, houve um tiroteio, né, bem para o lado de fora, ali próximo à Casa Branca, nos Estados Unidos. Né? Até então, uma pessoa foi atingida
pela polícia americana, mas não se falou muito mais sobre isso. Então, o mundo vive uma conspiração constante. E a ideia de chipar as pessoas para que qualquer tipo de ameaça venha a ser, né, interceptada antes que o mal aconteça, diante dessas autoridades aí, não soou como uma ideia ruim, né? Porque, para pensar, se vem a proposta e chega essa proposta, gente, é uma maneira da internet nunca mais ser ameaçada. É uma maneira do dinheiro, né, dos bancos que estão ligados à internet, de não sofrer aí um reset, um apagão. Para isso, todo mundo precisa receber um chip. Não tem nada a ver com imagem, com chip da besta, não tem nada a ver com marca desse negócio dos crentes, dos cristãos e desse povo que acredita em Bíblia, conciliando isso com o 666. É apenas uma proteção, é apenas uma tecnologia. Você pode ter certeza que a maioria da humanidade abraça e abraça sorrindo. Farão filas para receber isso daí com a seguinte mensagem: a internet não correrá mais risco. A internet não correrá mais risco, o sistema bancário deixará de correr esse grande perigo de um apagão e algo semelhante. Foi o que aconteceu. Disseram que a Jussara estava vindo para matar o bicho da China. Quem recebeu o abraço, o bicho morre na hora. Você viu que fizeram filas. Filas e mais filas. Olha, chegou, foi liberado e tem Jussara aí para abraçar todo mundo, e quem recebeu o abraço, o bicho morre na hora. Foram filas e mais filas. Teve gente aqui no Brasil que pagou R$5.000 para tomar o lugar de outro na fila para receber logo o abraço, né? Então, assim, a gente sabe que as pessoas são conduzidas pela mídia. Se hoje a Rede Esgoto e as emissoras de TV aberta no Brasil lança essa campanha do chip para proteger o sistema bancário e a internet, proteger dos criminosos, né, daqueles que realmente são uma ameaça para a sociedade mundial, meu amigo, é filas e mais filas de gente para serem chipadas. E por que não dizer, gente com a Bíblia na mão e a outra mão pronta para receber o chip? E eu não estou inventando história. Vocês sabem que foi assim no período das Jussaras. Foi assim. Foi um desespero, um corre-corre, uma correria, e gente, né, recebendo um abraço e dizendo, olha, agora sim, agora eu recebi a vida. Agora eu recebi a vida porque Jussara salva a vida. E aquele converseiro todo, foi do mesmo jeito. Você imagina agora para receber um chipzinho que vai proteger a internet e o sistema bancário mundo afora. Nós estamos vivendo o fim dos tempos, estamos vivendo a nova ordem, estamos vendo a nova ordem mundial ser implantada diante dos olhos de tudo e todos. E eu já quero responder a pergunta que foi feita, é uma pergunta dentro da geopolítica, mas já abrindo para perguntas e respostas. Se você tiver pergunta, manda aí, que nós vamos responder a partir de agora, a partir desse momento. A pergunta que ele me fez, deixa eu voltar um pouquinho aqui, para responder. Até aqui, ó. O William, né? O William fez a pergunta, pastor, por que esses países locais não atacam também o Irã? Esses países não atacam o Irã, William, por causa de um detalhe. Porque o Irã tem em mãos a capacidade, né, de atingir exatamente no calcanhar de Aquiles desses países. Quem são eles? Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Catar, Kuwait, Azerbaijão, todos esses países. Onde está o calcanhar de Aquiles desses países? Todos eles dependem 100% do processo, né, da tiragem do sal da água do mar. Então, eles têm refinarias que purifica a água salgada, fazendo-se transformar em água de usos da sociedade. E o Irã tem todo o mapa aonde estão essas purificadoras de água, aonde estão essas usinas, né? E automaticamente, antes mesmo de começar a guerra, o Irã disse: qualquer país que revidar o ataque ou se aliar
aos sionistas, né, ou aos imperialistas americanos, então nós vamos atacar com drones e com mísseis as refinarias que tiram o sal da água, né, desses países. E automaticamente o petróleo dá para viver sem o petróleo, mesmo com dificuldade, mas dá para viver. Agora, sem água é impossível. Então, o Irã trabalha em cima dessa ameaça. É a mesma ameaça que o Irã está fazendo agora contra a sociedade mundial, que é o quê? Cortar os cabos subaquáticos. Cabos que ligam o Marrocos, que é um país árabe também, embora está dentro do continente africano, mas é um país árabe. Então, o Irã está trabalhando, usando armas de ameaças para tentar, né, arrastar o máximo possível de países para esse conflito. Então, no momento, os Emirados Árabes estão sendo atacados, mas não estão reagindo. Por quê? É melhor perder um prédio, é melhor, na mentalidade deles, uma refinaria de petróleo estar em chamas do que a água que vai para a sociedade ser interrompida. Como que fica a situação, um país inteiro sem água? Né? Então, esse é o problema. Esse é o problema. Israel se preparou até para isso. Porque Israel também tem o mesmo problema, é um deserto. A região da Galileia é suprida, né, pelo Mar da Galileia, né, pelo Kneft, né, que quer dizer oval, pelo Lago Oval, que é o Mar da Galileia, o Lago de Genezaré. Toda a Galileia é sustentada pelas águas do Rio da Galileia, do Mar da Galileia. A boa parte de Israel, né, é também alimentada pelas águas do Rio Jordão, que vem das colinas de Golã, que muitas das vezes, há anos atrás, era ameaçado pela Síria, que seria interrompido. Então, o que Israel fez? Colocou uma base militar nas colinas de Golã, todo o sistema de defesa aéreo tem um sistema montado nas colinas de Golã para defender a fonte das águas do Rio Jordão. Então, o Rio Jordão não corre risco de ser entulhado e interrompido e obstruído, porque tem uma base do exército lá. O Mar da Galileia está na região norte ali, mais na região central da Galileia. A parte alta de Israel, que é a região de Jerusalém, tem uma mina de água, que é uma mina subterrânea, conhecida também como os túneis, né? Túneis de Zedequias, né? Túnel de Zedequias, que é um túnel de água que sai bem próximo da região do Monte Sião e desce até o tanque de Siloé, que são águas que sustentam a cidade de Jerusalém, mesmo que foi interrompida as águas em volta. Então, assim, Israel hoje não corre o risco de ficar sem água, porque se preparou para isso, né? Desde o período do rei Davi tinha essa problemática de água em Israel. E os tempos foram se passando, Salomão veio e trouxe uma grande evolução nesse sentido de água, e aí os outros reis e governos foram protegendo e automaticamente cercando essas fontes, e hoje Israel não tem esse problema. Mas os outros países árabes que não se prepararam para isso, vivem debaixo dessa ameaça da parte do Irã, que é um país também que está sem água, com a crise hídrica enorme, uma crise de energia enorme, mais de 2 meses a comunidade e a sociedade sem acesso à internet. Então o Irã está vivendo só os frangalhos e agora está atirando para todo lado. Como a Neuza disse, água é vida. Quem tem água tem vida, né? A água e energia elétrica, onde tem a vida. Por que muitos países da África são subdesenvolvidos? Porque não tem água e não tem energia. Então as pessoas vivem uma situação miserável, ao ponto de andar correndo atrás de manada de búfalos para tentar, através da urina dos búfalos, encontrar alguma água, alguma coisa. Atrás de manadas de elefantes, atrás, quem sabe, da urina do elefante para usar como água. Então, assim, e são países que têm um solo com lençóis de água riquíssimos, mas em cima tem uma política corrupta que não deixa a sociedade ter acesso à água. Nós furamos poços na África de 15 metros de profundidade, encontrar água com 92% de pureza, mas em cima tinha famílias morrendo de sede. Tinha famílias doentes tomando água da cor de um leite com café, porque, infelizmente, onde não tem água e não tem energia,
não tem progresso e não tem crescimento, né? Esmeraldina Gomes, qual é a relação desta guerra que o mundo vive hoje com o Apocalipse? Tem uma relação muito profunda, e eu não digo nem somente com o Apocalipse, mas eu digo de antes mesmo do Apocalipse, no Evangelho de Mateus, nos 4 evangelhos, né? Mas principalmente Mateus, Marcos, né? Mateus e Marcos. Lucas tem alguma coisinha também, mas mais Mateus. Jesus mesmo disse que no final dos tempos, né? No final dos tempos, nós ouviríamos falar sobre guerras e rumores de guerras. Nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filho contra mãe. Haveria pestes, né, que são as epidemias e pandemias, né? Pestes espalhadas pelo mundo inteiro, a fome, a desigualdade, o desamor, né? E a prática do pecado sem controle, que é a iniquidade, que traria para os povos o esfriamento. A prática da iniquidade gerando o esfriamento no tocante às coisas espirituais. Então, essa guerra tem uma relação profunda, né, com essas palavras proféticas de Cristo Jesus. E aí ele orienta dizendo o quê? Olhai para a figueira. Né? Olhai para a figueira. Quando vocês veem que a figueira está mudando as folhas, que ela está mudando a sua aparência, é porque é chegado o tempo. Essa figueira é Israel. Israel que nasceu o Estado, digamos, em 48, mas Israel existe desde quando Noé, né, distribuiu as terras para os seus 3 filhos. Desde lá existe Israel. Israel é desde quando o Jardim do Éden existe, né? Essa é a realidade, né? A pedra que tem ali dentro da mesquita de Al-Aqsa, né, do Domo da Rocha, aquela pedra Abel e Caim usou para fazer o sacrifício, cada um apresentar a sua oferta, né? Então, assim, tem uma ligação muito grande, sim, com as palavras proféticas, com as últimas palavras de Cristo Jesus. Obrigado pela pergunta, viu, Esmeraldina? Se você é nova aqui no canal, se inscreva. Vai ser uma honra nós caminharmos juntos, tá bom? Não só você, mas todos que não são inscritos, tá bom, gente? Vamos lá. Pastor, a parábola de Lázaro foi fatos acontecido ou só parábola mesmo? Dentro do estudo teológico, fica muito claro, o Silvano, que histórias, contos, né? Histórias com com E, história. História é diferente, por exemplo, da questão que foi apresentado aí de Lázaro. Parábolas, né? Parábolas, elas não têm nome próprio. Parábolas, elas são apresentadas usando metáforas que são situações desta terra e desta vida para exemplificar o mundo espiritual. Então, a parábola da ovelha perdida. Ovelha perdida são animais, que não têm nome próprio, mas são animais, né? A parábola da dracma perdida é uma moeda que não tem nome próprio no tocante a pessoas. A parábola dos trabalhadores, né? Dos trabalhadores infiéis, dos talentos e assim sucessivamente. Quando se refere a Lázaro, não é apenas uma parábola, porque ali tem o nome próprio. Lázaro é nome próprio. Lázaro é uma pessoa, foi uma pessoa. Né? O rico, embora o nome não foi citado, mas era uma pessoa. Então, a diferença do fato de Lázaro para a parábola das ovelhas é que todas as outras parábolas tinham envolvimento de animais ou coisas. Quando se referiu a Lázaro, não é uma parábola. É um fato que Jesus, ele contou, né, que aconteceu, exatamente aconteceu. E ele dá requintes de detalhes até da própria eternidade. Quando ele fala do seio de Abraão, que hoje nós chamamos de paraíso de descanso, ele cita o seio de Abraão, ele cita um abismo que separa a salvação da perdição, ele cita o tormento eterno, ele cita características da situação em que o rico estava sendo atormentado dia e noite, noite e dia, dando exemplo de que o relógio do inferno é semelhante ao horário aqui da terra.
Ao contrário do relógio e do horário nas mansões eternas, que não é semelhante o relógio da terra, mas é dentro do Kairos, que é o tempo eterno, o tempo de Deus, o tempo exato. Então, a parábola de Lázaro, na realidade, não é uma parábola. É uma história com H e I, que Jesus contou. História e não uma parábola. Tá bom? Interessante a sua pergunta. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui outras perguntas que estão chegando. Tem nome, tem Lázaro, tem Abraão, tem nomes próprios, né? Parábola não existe nome próprio. São exemplificados, pode até falar de pessoas, pode até falar de animais, de coisas, de moeda, de talentos, pode falar de festa, de bodas, mas não vai ter nome próprio. Isso é uma parábola. Pastor, qual é a melhor maneira de estudar e entender o que o Espírito Santo quer nos falar? É o que eu disse. Tira um tempo, né? Se você gosta de tomar água, pega uma garrafa de água fresca, um suco, aquilo que você gosta de tomar, senta num lugar que você percebe que é confortável aí na sua casa, né? Em uma posição, né, de quem realmente está ali para estudar e entender e não para dormir. Então, ler a Bíblia deitado, ler a Bíblia sentado na cama, essas coisas não é legal. Sentado em sofá, não vai te trazer uma posição confortável para você aprender. Pega uma cadeira, uma mesa, um lugar arejado, né? Pode ser até aquela cadeira de varanda lá que você senta, né? Se você tiver na sua casa, uma garrafa de água ali do lado, caneta, marcador, caderno, leva tudo e começa a meditar. Aquilo que você tem curiosidade por você não entender o que aquela palavra está dizendo, marca no caderno. Você está entendendo? Por exemplo, só para você entender, vou citar uma passagem para você entender. Porfiai por entrar pela porta estreita. Peraí, eu li esse versículo, estou lendo. O que significa porfiai? Bom, vou marcar no caderno, significa porfiai. Pronto, marquei no caderno. Vou continuar. Porfiai por entrar pela porta estreita. Porque apertada é a porta e estreito o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que trilham ou os que o encontram. Pronto, completou o versículo? Completou a leitura do versículo todo? Completei. Agora eu vou lá buscar o que é porfiai. Você tem teu celular, você pode comprar na internet uma enciclopédia bíblica, um dicionário bíblico. Isso aí é tudo armas para o teu conhecimento, né? Dá para pesquisar no celular? Dá. Mas se você tem uma enciclopédia bíblica grossa para você folhear, aquilo ali, o teu próprio subconsciente vai dizer para você, você está buscando saber, você está buscando conhecimento e você não está perdendo tempo. Então, é até uma maneira do teu subconsciente mostrar para você que você está no caminho da excelência. Um dicionário bíblico, dá para pegar no celular? Claro que dá, e até mais rápido. Mas se você tem um dicionário bíblico, né, você abre lá, naquela palavra, na letra P, vou procurar o que significa porfiai. Encontrou? A palavra porfiai quer dizer esforçai, né? Empenha força, né? Empregue tempo e dedicação. É isso que significa porfiai. Se esforçai por entrar pela porta estreita. Então, é assim que você vai estudando a palavra de Deus e aprendendo. É assim que você vai estimulando o teu lado racional, o lado do conhecimento e criando gosto pelas coisas. Você vai ver muita gente, muitas das vezes, que está pregando, quando essa palavra porfiar aparecer, na hora, o próprio Deus vai te arremessar para o dia que você marcou no papel e vai dizer, tá vendo como que é bom aprender? Tá vendo? Então, assim, o próprio Espírito Santo vai te incentivando dentro desse conhecimento. Então, é maravilhoso você conhecer. Tem alguma coisa que você tem dúvida? Bota no papel. Coloca no papel. Entendeu o que é? Entendi. Coloca ali 2 pontinhos e escreva na frente. Porfiai significa se esforçar, dedicar, empregar energia por alguma coisa. E assim você vai crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você que não é inscrito, escreva aqui agora. Eu quero te adotar nas minhas orações hoje, né? Entre 11 da noite e meia-noite, eu quero estar te apresentando em oração. Se inscreva no canal, a plataforma. Daqui a pouquinho, acredito que no mais tardar, até 10h30 da noite, já passa a relação dos novos inscritos, e aí
eu vou estar apresentando vocês. Dia 12 agora temos um jejum de 24 horas, tá? Das 6 da manhã do dia 12 até as 6 da manhã do dia 13, tá? É um jejum que você vai fazer, nós vamos fazer parcial, pão e água. Você pode comer pão à vontade e água também nessas 24 horas, tá? E eu já vou preparar você para 2 jejuns que nós sempre fazemos aí das antigas. Um que nós começamos a fazer no ano de 2012 e o outro que é de 2015. O jejum de 2012 é o jejum C5 e o jejum de 2015 é o jejum do Éden, tá? Se prepara aí, nas próximas lives eu vou estar anunciando sobre esse jejum que Deus nos deu e é impressionante. A Carmen Maia está aqui, eu acredito que ela é da época que nós começamos com esse jejum, ainda nas campanhas, Carmen Maia, você lembra das campanhas do WhatsApp, depois nós fomos para as campanhas no Facebook e as campanhas do jejum C5. A Carmen Maia é uma das antigas aqui, né? Está aí conosco há muito mais de 10 anos, muito mais de 10 anos. Eu tenho certeza que ela lembra desses propósitos de jejum C5, também o jejum do Éden, quando nós começamos lá, 2012, depois o 2015, foi nesse período aí que nós começamos, e o mês próximo agora nós vamos estar nessa pegada aí, e vai ser bênção da parte de Deus na vida de todos. Ó, a Carmen Maia está dizendo, ó, jejum, pão e água, jejum C5, jejum do Éden, exatamente. Exatamente. A Carmen Maia como ditado, é das antigas, já passou, como ditado, vários terremotos conosco, né? E está aí, firme na fé, né? Vai ser uma bênção. Falou do Éden e da raiva da Eva, né? A Eva trouxe uma problemática muito grande, né? E dentre as problemáticas, uma das principais olha aqui, deixa eu ver. O rio, esses 4 rios mudaram de lugar? Não, continua posicionado. Continua posicionado, a única coisa é que o Éden foi ocultado, né? O Éden foi ocultado, mas os rios continuam no mesmo lugar. Todos esses rios que você está citando aí fazem alusão e referência ao Éden, né? O Éden foi ocultado, mas os rios continuam no mesmo lugar, né? Gente, então combinado aí para o jejum, na fé, tudo certo? Né? Vamos para cima? Deus abençoe a todos. Dá uma olhada nessas imagens, isso aqui é glória de Deus na terra. Isso aqui é uma maneira que Deus preparou para mim, para você e para cada um de nós sermos útil e somarmos na vida do nosso semelhante. Dá uma olhada nisso aqui. Pastor Claudinei, Deus abençoe o Senhor abundantemente em nome de Jesus. Estamos aqui com os mestres aqui, né? Fazendo marcação da casa do nosso Pai Campbell. Ali ele está. Amanhecemos hoje, dia 8 de maio de 2026. Estamos a fazer aqui a marcação da casa. Ela tem... Muito bem colocado aí pela Eva Alves, né? Eu acredito que esse será o Dia das Mães mais gloriosos, né, da vovó Melita, né? Embora de um lado tenha a perda da filha, que é a mãe da Amélia, mas por outro lado também tem essa proteção e esse reconhecimento sobre a vida dela e sobre a neta, que tem um lugar seguro para viver e para crescer a partir de então, né? Obrigado a todos vocês que estão aí, que estão escrevendo, que estarão nos ajudando, que o Eterno os recompense em tudo, em nome de Jesus. Obrigado, Elinaldo, Deus te abençoe abundantemente a todos vocês. E olha o que o pastor Eliseu comenta sobre a casa do Pai Campbell. 4,5 metros por 5. E é esta que estamos já marcando, nem para a glória ao eterno Salvador Jesus Cristo. O nosso irmão aqui, Daniel, com mais um outro, vão estar fazer a escavação aqui, e aproveitando o tempo, né? Que essa chuva, quando começa a cair, não dá para trabalhar. Então estamos aqui nesta correria para que o nosso Pai Campbell
venha ter um lugar melhor para poder morar. Ele vai deixar de morar nesse barraco, passará a ter a sua casa para morar, para a glória ao eterno Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Fizemos a entrega de uma outra casa ontem da menina Amélia e sua avó Melita. E não paramos, já estamos seguindo para uma outra missão aqui, da construção de casa do nosso pai Kembo, que precisamos de material como pedras, cimento, blocos, até entregarmos a casa. Deus abençoe, um forte abraço, beijo no... Bom, tá aí as imagens, né? Então a casa do pai Kembo é uma casa de 4,5 por 5. Fazendo a matemática mental aqui, eu acredito que vai dar cerca aí de uma casa de 22 metros quadrados, né? Eu pedi para o pastor fazer, como nós falamos de fazer uma sala grande, mas fica muito desconjuntado, né? Uma sala, somente uma sala. Então, a gente vai fazer uma sala grande, o quarto dele e o banheiro já ligado ao quarto, que seria, na nossa linguagem, uma casa com uma sala grande e uma suíte, né? Uma suíte, que é o quarto com banheiro. E aí, na sala grande, dá para colocar ali um sofá para ele sentar e também o fogão para fazer comida, né? Uma cadeira ou algo semelhante. Aí, no quarto, fica somente a cama e já a entrada com a porta para o banheiro, né? Vai ser, assim, maravilhoso esse investimento para o papai Kembo. E nós pedimos para você estar nos ajudando. O pastor acabou de me passar a relação aqui agora, né, pelo WhatsApp, do que está faltando de material, e eu quero passar para você aqui, para esse dia de hoje, o forno, né? Para fazer o forno, nós precisamos de 500 tijolos e 8 sacos de cimento cola, que não é cimento normal, é como se fosse aquela argamassa, né, que é um cimento cola, né, que nós vamos precisar, né? Deixa eu passar os valores aqui para você. Cada saco de cimento cola está no valor de 350 meticais, que seria R$35 cada saco de cimento cola para fazer o forno. E os tijolos, né? Cada tijolo é por unidade, né? Tijolo para fazer o forno, cada tijolo custa, deixa eu ver aqui, R$10. Cada tijolo, R$10? Não, deixa eu ver aqui. Não é R$10, não. Cada tijolo custa R$1. Seria R$1, é isso. R$1 e não R$10. R$1 cada tijolo, que lá daria 10 meticais. É isso. 10 meticais cada tijolo, que aqui para nós seria R$1. Então, 500 tijolos dá o valor de R$500, porque é R$1 cada tijolo. E os sacos de cimento cola o valor de R$35. Deixa eu fazer a matemática aqui. 35 vezes 8 dá R$280, a princípio. R$280 de cimento cola e R$500 de tijolos. Você que pode nos ajudar, faça isso, Deus vai te recompensar. É o trabalho dos fornos para assar pães na nossa base da Zona Norte. Aqui é outro trabalho, é outra frente, que é a casa do papai Kembo, né, que nós estamos fazendo para tirar ele de dentro desse barraco, porque foi aí dentro do barraco que uma serpente de chifre, né, o mordeu e ele perdeu a perna, né, teve a perna amputada por causa desse bicho aí que mordeu ele, e os médicos, para salvar a vida do Kembo, precisou ir ao extremo de cortar a perna dele para o veneno não chegar no seu coração, né? Então tá aqui, ó, as imagens desse bicho aí que mordeu ele dentro da casa dele, né? Dentro do barraquinho dele, esse bicho aí, você tá vendo a víbora de chifres, né? Uma coisa absurda, só de olhar você já percebe que a sentença de Deus sobre esse animal
foi uma sentença pesada, porque é um bicho muito assustador. Muito. Obrigado, Moisés. Obrigado a todos vocês. Vai ser tipo uma kitnet, né, pastor? Exatamente, tipo uma kitnet. Aí vai ter uma sala grande, conjugada com a cozinha, né? E um quarto com um banheiro embutido, que aí a gente chama de uma kitnet com uma suíte, né? É um bicho muito estranho. Mas eu não sei se é assustador a aparência ou quando coloca a língua para fora, né? Quando coloca a língua para fora, chega a dar arrepio. Dá uma olhada na língua para fora. Olha isso. Misericórdia. É muito estranho esse bicho. Muito estranho, né? Então você imagina o pai Campbell, ao mesmo tempo que está vivo, né? A gente percebe que, quem sabe, ele deve ter um complexo, um medo muito grande, né? Um medo enorme. Imagina quando dá noite para dormir num lugar desse daí escuro, sem nenhuma proteção, né? Dá uma olhada que as escavações já começaram a acontecer. Ter milagres extraordinários, pastor Claudinei, Deus abençoe o senhor. Mais um dia de trabalho aqui. Os homens fazendo escavação da casa do pai Campbell. E ele está aqui. Gente, isso aqui é o horário do almoço e o pai Campbell está almoçando ali com o rapaz que vocês lembram que foi aquele que nós contratamos para limpar o terreno, né? Para limpar o terreno e deixar tudo limpo. Ele está almoçando aí com o papai Campbell. Dá uma olhada e veja, né, o que Deus está confiando em nós, que é mudar a vida dessas pessoas para um pouco mais de dignidade. Dá uma olhada nisso. Tempo de almoço. Pai Campbell, tá comendo o quê? Massa, Massa mais o quê? seco. Este é o famoso peixe seco. Ele fez de assar porque não tem ovo. Olha aí, ó. 3 peixinhos secos, assado na brasa, né, no fogo, 3 peixinhos secos. E essa farinha branca aí, que é o shima, uma farinha de milho, que não tem gosto de nada, absolutamente nada. É a mesma coisa de você tomar um copo de água, mas uma água sólida, né? Uma água sólida. É isso daí. O shima é isso. É uma água sólida, não tem gosto de nada, só estufa a barriga, só enche a barriga, mas não tem nutriente nenhum. E 3 peixinhos, como você está vendo ali, né? 1,5 peixinho para ele, 1,5 peixinho para o rapaz que está comendo com ele. Olha, assim como vocês podem ver, né? E o peixe, né? Logo direto para o fogo, foi assado e aí ele está comendo. E aí ele foi assado com escama e tudo, né? O peixe ali foi assado com escama e tudo, como você consegue ver. Assado com escama e tudo, e eles vai tirando a escama que dá para tirar, que não dá para tirar, vai junto com o shima e tá tudo certo, né? O nome é Campbell. É a letra K-E-M-B-O. Campbell, né? O nome dele é Campbell, tá? Vai vendo. Logo direto para o fogo, foi assado e aí ele está comendo com shima. Assim como vocês podem ver, ele já está aqui segurando na mão. Vocês podem ver do jeito que ele está comendo. Aí. Esta luta que ele enfrenta, né? Dificilmente comer algo que tem molho, né? Então, esta dificuldade que ele enfrenta. E como que ele é alguém de coração. Um homem numa idade dessa, né, gente? Numa idade dessa daí, vivendo uma situação de abandono total, né? Total. Uma idade dessa, né? Que seria o certo, uma idade de desfrutar, né? De uma dignidade, de uma honra, né? De pelo menos ter o seu cantinho, né? Depois de tanto tempo, tantos anos de vida, jogado e lançado à sorte, né? E você pode ter certeza, foi Deus que fez o caminho deles se cruzar com os nossos. Não foi obra do acaso, não foi um acidente, foi o próprio Deus, né, que preparou esse caminho, né, e fez os nossos caminhos se cruzarem para trazer um pouco de dignidade, né, na velhice dele, né, desprezo total. Chegar na velhice com dignidade é o sonho de todos nós, né? Você vê a pessoa tá ali, né? Não teve um tratamento dentário, não teve um cuidado, um amparo, não teve absolutamente nada. E aí, no fim da vida, perde uma das pernas
e está ali jogado, né? Como o pastor Eliseu mesmo comentou, comendo algo que não tem um molho, não tem um nutriente, não tem nada. É uma coisa assim que a gente olha e vê que Deus tem nos abençoado muito, muito. E Deus tem nos abençoado muito para nós abençoarmos essas pessoas. Foi o que vocês escreveram. Imagina o Dia das Mães para a vovó Melita, né? Imagine agora, futuramente, vai chegar o Dia dos Pais, né? Vai chegar, imagina o Dia dos Pais para o papai Kembo dentro da casinha dele. Então, assim, gente, o que Deus está confiando em nós, a gente tem que agradecer e valorizar muito, porque Ele não confia em todo mundo isso, que é o quê? O direito de entender que é dando que se recebe, que é abençoando que somos abençoados, que é fazendo pelo próximo que Deus faz por nós. Essa é a grande realidade. Vai vendo. Puro, que não tem como comer sozinho, ele também está a partilhar a alimentação dele com este irmão aqui. Que eu... Você está vendo? Ele está dividindo a comida dele com esse rapaz que não tem o que comer. O rapaz não tem o que comer também. Então o pai Kembo está dividindo os peixinhos dele e o shima que ele tem para esse rapaz. Você já percebeu que aqueles que mais ajudam, muitas das vezes é aquele que pouco tem? Já percebeu isso? Que os que mais ajudam são os que pouco têm. E aqueles que têm muito são os que menos ajudam e muitas das vezes são aqueles que fazem vista grossa. Faz a vista grossa para não ajudar. Vai vendo. Como comer sozinho, ele também está a partilhar a alimentação dele com este irmão aqui, que é o mestre, né? Na verdade, ele é mestre para cavar o buraco lá para casa. Ele é um irmão que eu contratei, que estava fazendo a limpeza aqui. E o pai Kembo precisava de alimentação, de comer, então eu tinha que falar com ele. Fez aqui a shima com peixe seco. Isso aqui não traz saúde nenhum. Não traz saúde nenhum esse peixe aqui. Mas mesmo assim, ele está aqui comendo. Isso aí é só para enganar o estômago, né? Isso não tem nutriente de nada, não tem absolutamente nada. Ali está a casinha, né? Se dá para chamar de casinha. Eu não sei qual que é pior, se é essa daí ou se é aonde a vovó Melita morava, né? Aí vocês avaliam para ver qual das duas que é a pior, né? Mas é isso que nós estamos vendo e nós contamos com a ajuda de vocês. Eu estou vendo pessoas escrevendo ali no tempo um monte de bobagem. Tem gente que não vale a pena você perder tempo com eles, não vale a pena perder tempo com essas pessoas. São gente, né, enviadas pelo próprio mal para tentar tirar o foco do propósito, tirar o foco de tudo que está sendo apresentado. Não perca tempo com essa gente. Não perca tempo. Isso daí é trevas, né? Isso daí é trevas, e se não abrir os olhos em tempo, na fritada dos ovos, eles verão e perceberão que eles foram instrumentos de Satanás na face da terra para atrapalhar um pouco de dignidade daqueles que estão sofrendo, né? Como você escreveu, a casa pior, a vovó Melita. Eu também acredito que é pior. Da vovó Melita a casa era bem pior, o barraco da vovó, do que esse do papai Kembo. Parece que esse daí tá mais de pé, né? Menos brecha ou algo semelhante, apesar que não foi filmado ainda de dentro para fora, mas parece que ele tá com menos brecha, né? Da vovó tem uns pedaços de lona preto por cima e aquele rolo terrível, e lá na essência não tinha proteção nenhuma, né? Então, só Deus mesmo para ter misericórdia. E assim, melhor do que da vovó Melita, a serpente de chifre entrou e mordeu ele aí dentro. Imagina a casa da vovó Melita, se foi ou não foi Deus guardando ela com aquela criança. Milagres extraordinários, pastor Claudinei. Deus abençoe o senhor abundantemente, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Mais um dia de trabalho, hoje dia 8 de maio de 2026. Aqui está, né, a marcação e o começo do trabalho da casa de nosso irmão pai Kembo. Estamos aqui, né? Essa imagem dá para você ver certamente o desenho de como vai ficar a sala conjugada com a cozinha e a suíte. Vai vendo. Nosso irmão aqui fazendo escavação. Aqui é a sala, né? Aqui é o quarto de banho. Por dentro
banheiro. O quarto dele é este, né? Logo em seguida aqui no quarto, do outro lado está ali o banheiro. Por conta dele estar a levantar para sair fora, não é bom, né? É muito trabalho para ele. Então colocamos o quarto dele aqui, né? Assim como podem ver aqui é o quarto. E ali é o banheiro. Ele acorda aqui, logo sai do quarto e entra direto no banheiro. E do outro lado aqui a gente vai abrindo aqui uma fossa, né? Que sairá apenas um tubo daqui do banheiro, vai se conectar à fossa que nós vamos colocar aqui. E ele vai fazendo aí as necessidades, bota água e a água ela corre direto para aqui, onde a fossa vai sendo colocada. E assim como pode ver, o trabalho já começou, os homens aqui trabalhando, e aqui na janelinha, como pode ver aí o pai Kembo e os 2 irmãos conversando com ele, e do outro lado lá está o barraco dele, e que hoje ele usa como a casa, que na verdade é um barraco. E o espaço também já está limpo, né? O homem já fez a limpeza, já foi pago, para a glória de Deus. Aqui vai se precisando agora principalmente areia, pedras, blocos e cimento para poder, né, estar começando já o trabalho. E do outro lado lá estamos ainda correndo atrás para levantarmos também o forno, né, para produzirmos os pães lá. Então tá aí o trabalho, né? O trabalho tanto das perfurações aí das bases da casa do Papai Kembo, como também do forno de pães lá na nossa base da Zona Norte, que o forno será lá, mas todas as crianças das nossas bases serão beneficiadas, porque os pães serão preparados lá e distribuídos, né, para as nossas bases, para que todas aquelas crianças e famílias que estão debaixo da nossa tutela venham ser alcançados, tá? Outra informação importante, a vovó Melita, a partir de ontem, né, ingressou no grupo de mulheres e de membros lá da igreja, né, da nossa igreja lá na base em Amatanda. Esse mês agora nós vamos trabalhar, né, preparar, fazer o levantamento, né, de finanças para a gente conseguir colocar a placa, né, a placa do ministério lá na parte da cozinha industrial, na parte dos muros, identificar todo o ambiente, né, deixar tudo identificado, que assim fica até melhor para as autoridades também entender e conhecer o trabalho que nós estamos fazendo. Vai ser feito, então, e nós contamos aí com a ajuda de cada um de vocês, como você está vendo aí, o trabalho não para. Entregamos a casa ontem para a vovó Melita e hoje já as perfurações para a casa do Pai Kembo. Essa casa eu acredito que será bem mais rápido. Nós contratamos 2 mestres para fazer, né? São rápidos para levantar já as paredes aí no máximo em 1 semana, e a gente já vem com a parte final e vai ser bênção da parte de Deus em nome de Jesus. Esse terreno do Papai Kembo é um terreno grande. Depois que terminar a casa, nós vamos contratar, né, um rapaz, porque ele com a perna só e segurando esse bastão, essa moleta, é difícil contratar um rapaz para fazer uma horta grande para ele ter ali uma verdura, um legumes ou algo semelhante. Então, nós vamos para cima, nós não vamos parar, nós vamos continuar, porque Deus confiou em cada um de nós essa missão, nós entendemos a importância dela e nós vamos para cima em nome de Jesus, tá bom? Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva, ative o sino das notificações para você sempre ser notificado quando nós formos entrar ao vivo. Se você é membro aqui do canal, o moderador, moderadora, tire um print da tela para você estar nos ajudando. Tem pé de manga ali, tem um pé de manga ali, e por sinal, né, essa região aí tem manga e mangas doces, né, mangas muito, muito boas mesmo, tá? Eu vou pedir para você que está aqui se inscrever em nossos canais parceiros. Minha esposa até colocou aqui, ó, o canal Cozinhando na Suíça com Neuza Santos. Esse é o nosso canal de culinária lá na Europa. Eu peço para você se inscrever nesse canal, uma bênção de Deus, tá? Todas as mulheres que aqui estão, e homens também, que não são inscritos, corra lá,
se inscreva, eu tenho certeza que Deus vai honrar cada um de vocês. Se inscreva também no canal Milagres Extraordinários Europa, o canal Pastor Antônio César e o canal da missionária Maria Lima. São os nossos 3 canais lá na Europa, tá? Se inscreva, é bênção de Deus. Pastor Antônio César é um homem de Deus. Chover no molhado falar alguma coisa sobre o pastor Antônio César e a missionária Maria Lima, como também pastor Leonardo Pires, a família dele, e o pastor Eliseu também com a missionária Lourdes, né? São famílias, pastores, casais pastorais que são presentes que Deus nos deu. Se inscreva lá no nosso canal na Europa. Também temos o nosso canal secundário, que é o canal Cortes MME, tá? Se inscreva no nosso canal. E tem esse canal que nós estamos aqui, que é o canal Pastor Claudinei Oliveira. Eu quero te adotar, né, nas minhas orações. Se inscreva aí, gente. Está faltando poucas pessoas. Poucas pessoas mesmo para nós alcançarmos aí 333 mil inscritos. Pelo que eu estou vendo aqui, está faltando 17 pessoas. Vamos lá. Aqui tem 17 pessoas que não são inscritas. Se você fazer isso, você vai estar nos ajudando. Se inscreva aí, né? Vamos lá. Se inscreva, ative o sino das notificações, que eu quero te adotar em nossas orações diárias, em nome de Jesus. Temos lives diariamente em 2 horários. Eu volto logo mais à noite. Chegou a hora de cantar, pra adorar ao Senhor. Hora de comemorar o que Deus abençoou. Porque a água tá jorrando, o alimento aqui chegou. Vida nova e alegria, um novo tempo começou. Ministério Milagres Extraordinários, trazendo esperança, mudando cenários, pregando evangelho, a paz verdadeira, com o pastor Claudinei Oliveira. Bate palma, adora o Senhor, o tempo de cantar chegou. Bate palma, adora o Senhor, o tempo de cantar chegou. Vamos levantar as mãos e adorar a Deus por tudo que o Senhor nos concedeu. Eu estou impactado pela grandeza de Deus aqui nesse lugar, uma energia diferente de tudo que você possa imaginar. Essa energia que nós sabemos que é a presença de Deus, que é a glória de Deus. Bate palma, adora o Senhor, o tempo de cantar chegou. Bate palma, adora o Senhor, o tempo de cantar chegou. É porque a água tá jorrando, o alimento não faltou. Vida nova e alegria, um novo tempo. Pregando o evangelho, a paz verdadeira, com o pastor Claudinei Oliveira. Bate palma.